Boa noite a todos, sejam bem-vindos a um direto após alguns dias num formato relativamente diferente. Eu agradeço a todos aqueles que viram e que assistiram ontem à estreia que eu tinha lançado do vídeo relativamente à central nuclear de Zaporozhye, de Enerhodar, e que de facto há estimativas de que pode haver lugar tanto a um ataque de bandeira falsa contra essa central nuclear, tanto também contra algum tipo de incidente que possa vir a verificar-se naquelas imediações. O que é certo é que a tensão continua e, como eu referi ainda ontem, não existe nada que possa apontar para a existência de minas ou outro tipo de explosivos na central nuclear de Enerhodar. Vocês viram por Rafael Grossi, pelas suas declarações, uma vez mais, agora foi no Japão, a confirmar que não foram identificados, nem foram visíveis quaisquer tipo de minas ou de explosivos. Ontem, ainda assim, tivemos o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmar que estão a ser colocadas ou plantadas minas no telhado da central nuclear de Enerhodar. No entanto, volto a insistir, a verdade é que, de acordo com fontes oficiais, não há nada que possa confirmar a presença de minas e de outros explosivos que estão presentes naquelas instalações. Ou seja, isto, à partida, nós vivemos tempos muito complicados, como todos sabem. Nós vivemos tempos de tal forma complicados que quanto mais informação temos, ou quanto mais acesso à informação temos, mais desinformação também temos, porque isto é aproveitado pelas partes, não é só pelo lado ucraniano, NATO, é também pelo lado russo, ou seja, toda a gente que está num conflito aproveita os meios ao seu dispor para conseguir, de certa forma, afirmar um conjunto de inverdades e de narrativas que possam ajudar a, pelo menos, baralhar o adversário inimigo ou até mesmo a causar um efeito surpresa. Não é que exista necessariamente uma intenção de mentir ao público ou do ponto de vista ético ou moral de se estar a faltar à verdade, não é que seja esse o caso, mas o objetivo é, acima de tudo, não revelar o jogo, não demonstrar as verdadeiras intenções numa altura em que o acesso a todo o tipo de meios de informação, de dados e tudo mais, é tudo facilitado e é tudo potenciado por parte não só das tecnologias, mas também das fontes de informação que têm acesso a determinadas informações consideradas privilegiadas. Portanto, não se espantem se muitas vezes nós ouvirmos certas coisas de parte a parte que não condizem nada com a verdade, ou então que num dia é dito uma coisa e no dia seguinte é dita outra coisa completamente diferente. Aliás, eu ainda hoje estava a ler uma notícia em que parece que um célebre economista francês terá aconselhado Kiev a mentir a mentir ao público sobre os números verdadeiros da economia e das finanças ucranianas. Para quê? Qual é o objetivo disto? É não deixar que o público, não só o público ucraniano, mas como também, sobretudo, o público da União Europeia, dos Estados Unidos, do Ocidente, como no seu todo, que fique em choque com a revelação dos números. Porque, e depois também estava a ver naturalmente noutra peça, um outro analista que também referia que a primavera, a verdadeira primavera da Ucrânia, não está a ser aquilo que está agora a acontecer com o conflito com a Rússia. O primeiro grande desafio é, sem sombra de dúvida, este conflito com a Rússia e a sua instrumentalização pela NATO. Mas ainda não está definido o que é a Ucrânia no futuro, ou o que é a Ucrânia num pós-conflito, num pós-operação militar especial da Rússia. Ainda não se sabe exatamente se vai haver Ucrânia, não se sabe quais são os termos em que, a haver Ucrânia, em que, como é que será de facto delimitado o espaço daquilo que é considerado Ucrânia,
quais é que são as condições do poder político que vier a governar essa Ucrânia e, como tal, os grandes desafios podem começar aí, até porque nós temos já neste momento a União Europeia e também os Estados Unidos a endividarem-se e a fornecerem imenso dinheiro para o esforço, não só militar, mas também para os desafios sociais e políticos que se afiguram e com os quais a Ucrânia se vai confrontando no momento. E é muito importante perceber como é que a Ucrânia, seja lá isso que for, num pós-conflito, pode conseguir superar esta fase de adversidade e pode conseguir afirmar-se como Estado verdadeiramente soberano e não como um Estado falhado, cuja recuperação poderá demorar décadas. Portanto, tudo isto ainda é muito incerto. E quando eu vejo algumas pessoas, não necessariamente comentadores ou analistas, mas sobretudo pessoas ligadas ao poder político ocidental, convictos e cheios de certezas do que é que vai ser a Ucrânia no futuro, do que é preciso fazer na Ucrânia, e já em falar em reconstrução da Ucrânia, muito honestamente, estas pessoas, salvo o pleonasmo, estão a ser verdadeiramente desonestas, porque ainda não é claro aquilo que vai ser a Ucrânia como nós a conhecemos. É pouco provável, para não dizer que é improvável, que nós venhamos a conhecer aquela Ucrânia que era em 2014 ou até mesmo a Ucrânia que existia até 23 de fevereiro de 2022. É muito difícil que isso volte a acontecer, é muito pouco provável. Não vou dizer naturalmente que não é impossível, porque não existem impossíveis, mas é muito pouco provável que isso possa voltar a repetir-se. Portanto, quem fala em recuperação daquilo que eram as fronteiras ucranianas até 2013, quem fala em recuperação de território, quem fala em capitulação da Rússia, quem fala que depois do conflito as coisas vão ser normais como eram antes para a Ucrânia, está claramente a faltar à verdade, porque as coisas não se procedem assim. Recuperar um país que perdeu, do ponto de vista demográfico, milhões de pessoas, ora enquanto refugiados, ora enquanto migrantes, ora até mesmo enquanto soldados que pereceram na frente de combate. Há aqui uma Ucrânia que, para já, independentemente das suas fronteiras, já perdeu pelo menos uma boa parte da sua demografia e daquilo que era o seu futuro. Em matéria económica, a situação da Ucrânia, dizer que é catastrófica, é um eufemismo para conseguir descrever a situação económica da Ucrânia. Portanto, não adianta nós entrarmos neste tipo de demagogia e dizer que a Ucrânia vai voltar a ser a Ucrânia, que a Ucrânia vai recuperar, que temos de falar em adesão da Ucrânia à União Europeia e à NATO, porque isso parece-me que é basicamente mais uma tentativa da União Europeia e dos seus governantes de quererem construir a casa pelo telhado. E quando se tenta construir a casa pelo telhado, depois torna-se ainda mais difícil de conseguir montar uma estrutura minimamente sólida para conseguir fazer com que possa ser um projeto viável. Ou seja, a Ucrânia, ou aquilo que poderá vir a ser a Ucrânia, corre o risco de se tornar, isso sim, ou de vir a ser, um colonato, por assim dizer, ou algum tipo de protetorado do Ocidente, seja dos Estados Unidos, seja da União Europeia, seja do Ocidente como um todo. Portanto, é extremamente complicado nós estarmos a fazer projeções para aquilo que é a Ucrânia. Da mesma forma como também é extremamente complicado nós estarmos a fazer projeções sobre aquilo que vai acontecer, por exemplo, ao Grupo Wagner. Mas eu gostaria de vos frisar o seguinte: há várias notícias que têm vindo a mostrar que é altamente provável que os russos tenham mobilizado para a frente de contacto, para a linha da frente ou para a zona de contacto com a Ucrânia, pelo menos para as imediações da linha da frente ou da linha de contacto, cerca de 180 mil soldados russos. E quando eu digo soldados russos, estou mesmo a dizer soldados russos. Não estou a falar de grupos de mercenários, não estou a falar de Wagner, não estou a incluir presos, não estou a incluir nada disso. Eu estou a referir-me aos 180 mil que pertencem, ora que enquanto voluntários, ora que enquanto já membros dos quadros das Forças Armadas Russas, que integram a força
neste momento estão num perímetro que lhes permite poder a qualquer instante entrar em combate com as forças ucranianas. Estamos a falar de 180 mil só para a linha de contacto na zona leste e numa parte da zona sul. Estamos a falar de bastante gente. Mas os ucranianos também mobilizaram muita gente. E é muito importante nós percebermos que o que normalmente esta concentração de efetivos sugere é que quando temos um número tão elevado e tão perto da linha de contacto, o que faz sugerir é aquilo que a Ucrânia está a tentar fazer agora, quando concentrou várias unidades junto da frente de combate, que é a condução de uma contraofensiva que possa revelar-se eficaz, aproveitando algum flanco ou alguma fragilidade e vulnerabilidade que as forças ucranianas possam estar a mostrar neste momento. Agora aqui começa o achismo e a especulação. É que há naturalmente quem afirme que antes da realização da Cimeira da NATO, no próximo dia 11, que os russos vão tentar desencadear essa contraofensiva, nem que seja para conseguirem demonstrar à NATO que a Ucrânia não está a conseguir resultados visíveis e não só não os está a conseguir, como ainda está a sofrer a perda territorial para a Rússia. Este é um dos cenários, ou então que aquelas forças que ali se encontram concentradas estão de prevenção para que a Rússia continue a desgastar no quadro da estratégia de abordagem ou da guerra de atrito, que possam provocar ainda mais baixas e fragilizar ainda mais a defesa ucraniana e depois sim conduzirão essa contra-ofensiva. Lá está, isto neste momento eu digo-vos seguramente que é pura especulação. Portanto, a partir do momento em que acaba por ser pura especulação, bom, nós então não temos outra hipótese a não ser admitir que possa haver qualquer tipo de desfecho que nos possa surpreender. Até porque, volto a afirmar, as pessoas que esperam que a Rússia venha revelar as suas intenções de ataque e depois digam não, Putin mentiu. Quer dizer, quando as pessoas me dizem, cada vez que as pessoas me confrontam com o facto de, dias antes do dia 24 de fevereiro de 2022, Vladimir Putin ter dito não, nós não temos a pretensão de avançar militarmente para a Ucrânia, e as pessoas dizem, Putin mentiu. Quer dizer, não sei de que planeta é que estas pessoas vêm, mas no mínimo isto demonstra e revela uma tremenda ingenuidade quanto àquilo que é o segredo, a estratégia, a surpresa que se pretende causar ao inimigo. Ninguém está à espera que Putin venha 1 ou 2 dias antes e dizer declaro iniciada ou o começo da operação militar especial contra a Ucrânia, vamos entrar a partir da meia-noite, a partir da fronteira de X, Y e Z. Quer dizer, se há pessoas que genuinamente acreditam que Putin mentiu e, como tal, faltou a verdade ao mundo e que é um ser muito imoral, por causa disto, as pessoas não fazem a mínima ideia do que são conflitos armados e do que é o exercício da legítima defesa. É preciso surpreender o inimigo. Da mesma forma que, nesta situação concreta, nós temos várias movimentações de militares russos e depois tudo aquilo que nós temos é a especulação causada pelos famosos canais de Telegram, pelos famosos analistas de parte a parte, que cada um com o seu palpite, e a verdade é que os militares estão lá presentes, estão muito perto da linha de contacto, mas ninguém sabe quando é que eles vão entrar em ação, se é que eles estejam de facto ali para entrar em ação, porque eles podem até estar, em última análise, isto é mais um hipotético cenário, eles podem até estar ali, em última análise, para tentar atrair ainda mais militares ucranianos para aquela zona, para obrigar os ucranianos a destaparem outras zonas a partir do qual os russos poderão surpreender os ucranianos. Portanto, como veem, são logo aqui várias hipóteses que se põem em cima da mesa. Mas não é só isso também que está aqui em cima da mesa. O que está também em cima da mesa é que, quando nós pensamos que nos ucranianos e na estratégia que os ucranianos têm vindo a utilizar, reparem que isto é caricato,
faz parte, naturalmente, que é quando não se consegue. O objetivo inicial, os ucranianos, portanto, vamos ver uma coisa. Os ucranianos andaram meses e meses a dizer que a contraofensiva iria assegurar a recuperação de território, a libertação de território e o avanço territorial, de modo a expulsar as forças russas. Agora, desde há uns dias para cá, aquilo que nós temos é uma mudança. Diz-se que a Ucrânia, afinal, aquilo que quer. Uns dizem que a Ucrânia aquilo que quer desde o início não é conquista territorial, é também recorrer à atrição, à guerra de atrição com os russos, sendo que importa perceber que quando estamos em guerra de atrição contra uma outra parte que tem muito mais capacidade e que está a exercer um papel, sobretudo defensivo, para conseguir também provocar atrição a esse mesmo lado que tem a pressão de ter de atacar, a probabilidade de os ucranianos, de quem ataca, ser quem sofre mais baixas, mais perdas, porque assume um risco muito maior do que a outra parte, é tremendamente elevada. Pelo que agora a conversa é, e agora a narrativa que tem vindo cá para fora é, por parte de alguns elementos ligados ao poder ucraniano, é no sentido de dizer que, afinal, nós temos de revelar que o nosso objetivo inicial nunca foi conquistar território. O nosso objetivo inicial, desde o início, é, e sim, a vontade de causar, de trazer desgaste, de fragilizar, de tornar mais vulneráveis as defesas russas neste território. Quer dizer, a Ucrânia, em bom rigor. E depois a narrativa passa também por se dizer que porque se nós conseguimos fragilizar a Rússia, automaticamente conseguimos libertar território. Isto é mais uma prova de desonestidade daquilo que é a mensagem de propaganda num contexto de conflito armado. Porque, volto a insistir, os ucranianos, desde o início, que repetiram que o objetivo é conquistar território, é libertar território, é expulsar os russos e fazê-lo de forma a que, eu ainda me lembro, que acho que foi em março, fevereiro ou março, mais coisa, menos coisa, de modo a que daqui a 6 meses nós já nos encontremos na Crimeia. Isto foi dito, aliás, até pelo conselheiro do presidente Volodymyr Zelensky, a uma célebre entrevista para, já não sei se foi para um podcast, se foi para a televisão, se foi para a rádio da Ucrânia, mas a verdade é que disse isto. Ou seja, estaria a contar que ali para agosto, setembro, a Ucrânia, com base nesta contraofensiva, já tivesse chegado à Crimeia. Isto foi o que foi assumido publicamente. As declarações estão disponíveis de forma aberta, ou seja, não é sequer segredo, não foi nada que tivesse sido dito em algum meio mais reservado. E depois nós temos agora, como a Ucrânia não está a apresentar resultados visíveis, e vocês dizem, bom, mas a Ucrânia tem progredido no terreno. Há pontos do terreno onde a Ucrânia, de facto, tem conseguido avançar, tem conseguido progredir, mas importa perceber que, mais de um mês desde o início da contraofensiva, a Ucrânia não conseguiu ainda passar a chamada zona de segurança, que é um perímetro estabelecido pelos russos, que separa a frente de combate com a Ucrânia e a primeira linha de defesa. Portanto, nós estamos a falar de duas linhas em bom rigor, sendo que essas duas linhas nós temos, assim, a área em que estão a decorrer os combates com a Ucrânia, a linha da frente, a linha de contacto, e depois temos a primeira linha de defesa. E depois temos toda esta área, que é uma chamada zona de segurança, ou seja, isto é uma zona de segurança prévia ao início das verdadeiras linhas de defesa que os russos montaram, têm vindo a montar desde o inverno passado. E só os russos têm, pelo menos, 3 linhas de defesa desta natureza. Ou seja, não há nenhum ponto da linha da frente, da zona de contacto, da linha de defesa russa verdadeira, que os ucranianos tenham conseguido furar. Nós já nem estamos a falar de furar os 3 níveis, de conseguir avançar destruindo um nível que fosse, ou seja, nem sequer um nível que fosse, conseguiram os ucranianos, neste momento, derrubar da linha de defesa da Rússia. É muito importante que todos nós olhemos para isto, porque mais de um mês depois do início da contraofensiva, pelo menos na sua máxima força,
nós percebemos que a evolução é pontual, é limitada, é muito reduzida. O progresso, propriamente dito, não há um progresso digno de registro, porque todas as zonas em que os ucranianos estão a tentar entrar nesta zona de segurança de pré-defesa russa, ahm, não estão os ucranianos a conseguir consolidar terreno, nem sequer a conseguir garantir a conquista de algum tipo de cidade ou de local considerado estratégico. Os ucranianos estão a conseguir ganhar alguns quilómetros, mas ainda em alguns pontos da zona de segurança. Eu espero ter conseguido explicar isto bem, porque é muito diferente de dizer que os russos estão a perder, que os russos estão a recuar. Os russos ainda não tiveram qualquer perda em toda a sua primeira linha de defesa, quanto mais falar das 3 linhas de defesa. E há até pontos em que se diz, determinados pontos, que naturalmente não há como confirmar ainda, em que se fala na existência de 5 linhas de defesa. E os ucranianos ainda não conseguiram chegar sequer à primeira linha, quanto mais a este ponto. Então, agora o que é que acontece? Como estamos muito perto da realização da Cimeira da NATO, aquilo que nós temos neste momento do lado ucraniano é a informação de que, afinal, nós enganámos toda a gente. O nosso objetivo nunca foi conquistar o território. Este nosso objetivo, nesta fase inicial, é, e sim, conduzir uma estratégia de atrição contra os russos. Sendo que eu volto a frisar, existindo e restando a pressão sobre os ucranianos, que têm de apresentar resultados até ao próximo dia 10 de julho, eu já vos disse isto até num direto, têm de apresentar algum resultado visível. Se os ucranianos, são os ucranianos que têm de dar o passo em frente. Isto é um pouco, imaginem, quase como um jogo de futebol em que há uma equipa que marca 1 ou 2 golos, fica em vantagem e depois vai gerindo o jogo à espera que o adversário, que tem toda a pressão sobre si para conseguir inverter aquele resultado, que se canse, corra, até de facto o desgastar e até chegar à derrota final. Portanto, isto em termos comparativos dá mais ou menos uma situação parecida com esta. São os ucranianos que vão ter de arriscar, são os ucranianos que têm de ir para a frente. Por isso é que a estratégia ucraniana, mais do que neste momento e mais do que nunca, tem passado por avançar com toda a gente até o último ucraniano, mesmo que tenhamos de sacrificar um número significativo de pessoas. Ou seja, existe uma intenção deliberada e consciente de sacrificar centenas ou milhares de ucranianos, desde que isso signifique algum progresso territorial e, ao mesmo tempo, algum desgaste nos russos. Isto é, em tudo, semelhante àquilo que eram os kamikaze na Segunda Guerra Mundial do lado japonês. Não importa se são sacrificadas vidas humanas nipónicas, o que interessa é que cada um daqueles que comete uma ação suicida contra interesses dos Estados Unidos ou de qualquer um daqueles que viriam a ser aliados, tudo isso acaba por ser um sacrifício aceitável. E é isto que nós estamos a ver que está a acontecer, neste caso, na Ucrânia. O objetivo é continuar, desde que se consigam destruir tanques, locais de armazenamento de munições, locais onde se aquartelam militares, é válido todo o tipo de sacrifício humano do lado ucraniano. Este é o ponto em que nós nos encontramos. E é um ponto extremamente crítico, porque, segundo algumas estimativas, como os ucranianos têm de arriscar mais perante um adversário que não sente a pressão de ter de arriscar também, além de que esse adversário, ou inimigo, que é a Rússia, tem um conjunto de meios que colocam a Rússia, por natureza, muito mais em vantagem face aos ucranianos, isto significa que os ucranianos vão ter de pagar um preço elevadíssimo para conseguir ganhar alguns metros ainda na zona de segurança. O que significa que, desde o início da contraofensiva, eu estava a ver aqui a opinião da senhora Cristina Pinto, e já lá vou, desde o início da contraofensiva, os ucranianos têm perdido números. Se nós falávamos, sobretudo em Artyomovsk, Bakhmut, de perdas mais ou menos em torno de 1 para 7, 1 para 8, agora já com todas as reservas naturalmente que temos de manter e com
todas as distâncias que temos de manter, no sentido de não desvincularmos estes números, mas já há números que são avançados no sentido de termos, por cada perda russa, de que se perde um número superior a 10 ucranianos. Portanto, se compensa, eu sinceramente eu julgo que não, até porque é o país que fica completamente hipotecado. E depois entro naquilo que a senhora Cristina Pinto estava aqui a sugerir. E para desgastar a Rússia neste banho-maria, não será? Sim, eu acredito que o objetivo primordial dos ucranianos é, sem sombra de dúvida, a conquista territorial. Até o próximo dia 10 de julho, os ucranianos têm de apresentar um resultado visível, um resultado que consiga vender-se ao público e vender-se ao poder político ocidental, no sentido de mostrar, afinal, eles até estão a conseguir conquistar alguma coisa, demoraram, foi após um grande sacrifício, mas estão a demorar a conquistar alguma coisa. É por isso que Artyomovsk é tão importante neste momento, Artyomovsk, Bakhmut, porque aquilo que estão a fazer os ucranianos neste momento é a perceber que a localidade estratégica e mais sonante de que eles se encontram a uma menor distância é neste momento Bakhmut. E é por isso que estão a investir tanto também em Bakhmut, porque a esperança é que até dia 10 de julho consigam fechar Bakhmut em favor da Ucrânia, ou pelo menos conquistar uma parte da cidade de Bakhmut-Artyomovsk para poder mostrar que estão a conseguir progredir. Senhor Alexandre Viegas Geraldes, muito obrigado pelo seu contributo, muito obrigado pela confiança. Aliás, eu aproveito e agradeço a todos que, ao longo deste tempo e, sobretudo, ao longo dos últimos dias, incluindo a senhora Ana Maria Andrade, que eu ouvi que no último dia, na estreia de ontem, também fez o seu contributo aqui em direto. Não sei se foi a única, mas naquela altura eu apercebi-me que fez esse contributo. Eu agradeço imenso o vosso voto de confiança, o vosso reconhecimento no meu trabalho, na minha análise, no produto que claramente acabo por vos partilhar a título completamente gratuito, como sabem. Portanto, isso não está dependente de qualquer tipo de contributo. Agradeço a quem tem feito contributos por PayPal, MBWay, Revolut e também pelo YouTube. E aproveito e peço também que todos aqueles que puderem, que vão deixando o vosso gosto, vão deixando o vosso like para continuar a ajudar a promover o canal, que tem crescido a um ritmo exponencial. Já estamos muito perto dos 12 mil subscritores. São números francamente bons para um canal que está a conseguir ganhar uma projeção, a meu ver, muito interessante, e é graças a vocês. É graças a vocês que eu tenho de vos agradecer por todo o crescimento que têm ajudado para este mesmo canal. Depois o Sr. Carlos Sousa de Saint-Tropez coloca aqui que acho que somos nós que vamos pagar a totalidade desta guerra e a reconstrução da Ucrânia. Eu também não tenho a menor dúvida disso, com base na situação atual. Sr. Jaime Baião, muito obrigado pelo contributo também que fez, não só por ser um contributo permanente, mas também pelo facto de estar sempre aqui presente, ser muito participativo, ser também muito dinâmico e ajudar a ser uma peça fundamental da construção deste canal. O meu muito obrigado uma vez mais. Depois, o Sr. António CM vem falar aqui da intervenção de Max Blumenthal, que eu tive a oportunidade de ver no Conselho de Segurança da ONU. Posso tentar pôr, com legendas, sobretudo, para que toda a gente possa ver? Acho que sim. Sr. Emma Smith, muito obrigado pelas presenças no Crosstalk do Russia Today. E eu agora vou disponibilizando esses vídeos com as legendas, porque acho que é importante, até porque os conteúdos do Russia Today estão banidos na União Europeia, e então acho que é uma boa oportunidade para as pessoas ficarem a saber, não só a minha análise, naquele caso viram também a do Steve Gill e do Scott Ritter. Senhora Fátima, Maria de Fátima Paulo Duarte, muito obrigado e um forte abraço para si também. Senhora Denil Lemos, agradeço imenso. E Senhor Naib Bukele, eu agradeço-vos imenso as palavras que me vão deixando, as palavras de incentivo e todo o apoio que têm dado ao canal, porque são extremamente importantes esses contributos que deixam. Mas, voltando outra vez a esta questão da ofensiva, eu volto a frisar que existe uma tentativa de narrativa e, ao mesmo tempo, naturalmente, que existe um efeito secundário, uma tentativa de obtenção de um efeito secundário, isto para ir ao encontro das palavras da senhora Cristina Pinto, no sentido de que há uma vontade deliberada de causar também o desgaste na Rússia. Agora, que me digam que essa é a tática e é o objetivo do conflito
que assumiram finalmente os ucranianos. Isso não é verdade. O objetivo ucraniano primordial é conquistar território e libertar território. E depois, claro que, paralelamente, desgastar, fragilizar, explorar vulnerabilidades daquilo que se passa com os russos e com aquilo que forem provocando fragilidade. Senhor Pedro Oliveira, muito obrigado também pelo seu contributo e pelas suas elogiosas palavras, também uma presença assídua no canal, também sempre muito interventivo e sempre aqui muito presente. Eu agradeço do fundo do coração esse seu contributo. E isto para vos dizer que, basicamente, a Ucrânia encontra-se sob pressão. Estão a tentar explorar naturalmente todas as fragilidades que os russos têm e, neste momento, Bakhmut, Artyomovsk, reúne um conjunto de características que levam a que seja extremamente atrativa a abordagem a Bakhmut Artyomovsk, nomeadamente do ponto de vista da propaganda, da mensagem, da publicidade. Tem muito mais impacto falar-se de um local que os ucranianos andaram para todos os efeitos a dizer que não tinha importância estratégica, que não tinha qualquer importância e que os russos estavam a sacrificar homens por algo que não tinha importância estratégica. E agora nós vemos que são os ucranianos que estão a canalizar todas as forças para lá, para Bakhmut Artyomovsk, e depois, ao mesmo tempo, ou seja, é um postal que pode ser apresentado ao público como um sinal evidente de que, afinal, a contraofensiva está a produzir efeitos. E depois tem ainda uma outra particularidade, é que é um local que pode ser mais ou menos explorado pelos ucranianos, porque com a retirada do grupo Wagner, da Artyomovsk, a rotação dos militares e as rotinas ainda não estão totalmente ajustados, ou seja, é uma fase de maior fragilidade, porque a Rússia ainda está neste momento a canalizar homens, a destacar homens para conseguirem cobrir toda aquela área de Artyomovsk e ganharem uma rotina com essa mesma zona da cidade para conseguirem defendê-la dos ucranianos, ou seja, é talvez a melhor altura em que os ucranianos podem encontrar para conseguir atacar os russos, em Artyomovsk, Bakhmut. E depois tem outra situação, é que se os ucranianos conseguirem explorar e conquistar alguma área do território de Artyomovsk, Bakhmut, isto poderá, ou pelo menos eles esperam poder explorar esta situação em seu favor, por causa das tensões que poderá criar no Kremlin, na medida em que isto, por um lado, ajuda a dar força ao argumento de Evgeny Prigozhin, no sentido de que, sem o grupo Wagner, a estratégia do Ministério da Defesa russo é claramente muito fraca, claramente muito frágil, não tem capacidade de conseguir manter-se sem o grupo Wagner. Ou seja, isto alimenta essa narrativa, aumenta a tensão junto do Ministro da Defesa, Sergei Shoigu, e depois vai colocar Putin numa situação de ter de tomar decisões do ponto de vista político. Isto para vocês perceberem que Bakhmut Artyomovsk neste momento é tão importante e pode até constituir o melhor momento para que a Ucrânia consiga atacar e iniciar e apostar muitas fichas nesta abordagem a Bakhmut Artyomovsk. Portanto, neste momento, isto pode gerar tensão que depois se pode refletir no terreno. É por isso também que é muito importante. Senhora Abraga, seja muito bem-vinda também tem dado muita força e tem também feito não só os contributos, como também tem sido muito participativa, eu agradeço imenso. E depois o que eu vos poderia dizer é que, relacionado com Evgeny Prigozhin, nós temos aqui então outra particularidade, que é, nós tivemos uma mensagem áudio lançada por Evgeny Prigozhin. Muito obrigado, Sr. Augusto Sousa. Os fãs brasileiros, sem sombra de dúvida, que expressam, exteriorizam o seu carinho e a confiança pelo meu trabalho. Eu só posso estar muito grato pelo carinho que os meus seguidores brasileiros têm demonstrado, pela forma como têm promovido os conteúdos, como estão aqui participativos, não só no direto, como depois também, muitas vezes no canal, a posteriori. Estou extremamente grato e já sabem todos que têm os meus meios de contacto, que estão sempre na descrição do vídeo. Portanto, eu estou sempre aqui disponível para continuar a acolher-vos da melhor maneira. Portanto, um forte abraço para o Brasil, também para os portugueses, para quem se encontra no estrangeiro, na Rússia,
para quem se encontra nos Estados Unidos, na Alemanha, na Suíça, Macau, eu sei que em Angola, Cabo Verde, Moçambique, ou seja, eu poderia ficar aqui a noite toda a fazer esse resumo de todos esses lugares, portanto, mas sintam-se todos vocês abraçados naturalmente. O Yevgeny Prigozhin lançou uma mensagem completamente enigmática em que, senhora Helena Arkhipova, sinta-se também cumprimentada, portanto, большое спасибо e sinta-se naturalmente sempre bem-vinda também aqui ao canal. Mas o que eu gostaria de vos frisar é que o Yevgeny Prigozhin veio sugerir que em agosto, no prazo de 1 a 2 meses, o Grupo Wagner estará de regresso à frente. E agora, Sr. Jorge Barata, muito obrigado também pela sua presença. Sr. Nayib Bukele também, para a Rússia, naturalmente, onde já são mais 2 horas, salvo erro, neste momento. Mas o que é que eu gostaria de vos referir sobre o Grupo Wagner? A situação do Grupo Wagner, neste momento, é extremamente complicada. Porquê? Porque nós temos, à boa maneira russa, e isto não é uma forma de criticar ou de encontrar qualquer tipo de defeito. Pelo contrário, eu acho até que isto é uma vantagem que os russos têm, que os russos encontram e que deixa o inimigo completamente baralhado, que é o de não saber o que é que vai acontecer a seguir. Porque nós tivemos a situação de 24 de junho, tivemos Vladimir Putin a conceder, a amnistiar os combatentes e também Evgeny Prigozhin, desde que fosse para a Bielorrússia. E depois, a partir daí, nós não soubemos de mais nada. Só sabemos apenas que o Grupo Wagner foi recolher as suas armas, os seus bens, e agora estamos a partir do princípio, deixem-me só pôr aqui esta mensagem FDL, FDL, porque realmente acho que é uma mensagem muito positiva e que pode ser um incentivo para todos, naturalmente. Nós estamos a partir do princípio que, neste preciso momento, senhora Marta Maria Rodrigues Costa, muito obrigado também pelo seu contributo, tenho naturalmente de lhe agradecer, totalmente grato não só pela contribuição, como pelo facto de reconhecer o valor que o canal e que o meu trabalho aqui acabam por trazer para si e para todos aqueles que nos vão acompanhando. Muito obrigado. Mas o que eu gostaria de vos dizer é que nós estamos a partir do princípio que o Grupo Wagner, de facto, foi para a Bielorrússia. Nós vimos imagens que sugerem que Yevgeny Prigozhin está na Bielorrússia, mas nós também não sabemos o que é que neste momento se passa com todos aqueles que eram os combatentes do Grupo Wagner. E se já sabemos que é pouco provável que, de facto, se fossem 25.000 a estar do lado de Evgeny Prigozhin, já explorei várias vezes aqui em vários diretos, é pouco provável que esse cenário se verifique. Por outro lado, nós aquilo que podemos dizer é que este Grupo Wagner, estes elementos que integram o Grupo Wagner, independentemente do ponto de vista jurídico ser uma entidade extinta e de, como já ficou demonstrado, o Estado russo já cessou todos os contratos que tinha para ceder fundos ao Grupo Wagner, mas o que é que vai acontecer a estes homens? Estes homens, Putin, naturalmente, abriu a porta para que integrem as Forças Armadas e que integrem as Forças de Segurança. Mas quantos é que, desde o dia 24 de junho, já integraram as Forças Armadas e as Forças de Segurança? Ponto número 1. Ponto número 2. Quantos é que têm a ambição de integrar as Forças Armadas? Um abraço também para Estrasburgo, uma excelente localidade, Sr. Júlio Trindade. Um forte abraço para si também. Quantas é que têm, de facto, vontade de poder vir integrar as Forças Armadas e as Forças de Segurança da Rússia? Ou seja, há toda uma área nebulosa que nós temos aqui neste momento e que nós não temos resposta. Ou seja, neste momento é uma total incógnita saber onde é que estão aqueles homens que combatiam em favor do Grupo Wagner. Estão na Bielorrússia? Estão na Rússia? Vão a caminho da Bielorrússia? Vão ficar na Rússia integrando as Forças Armadas e as Forças de Segurança? Vão mais tarde ou mais cedo canalizar-se e transferir-se para a Bielorrússia? Vão depor armas e não vão combater? Eu acho que é o cenário mais improvável. Senhora Abraga, eu agradeço uma vez mais também o seu contributo. Agradeço igualmente não só o facto de estar sempre aqui presente, como também os contributos que tem feito.
e as palavras também que continua a dar-me sempre de incentivo e de acompanhamento e de confiança em vários meios que não apenas aqui o YouTube. Portanto, agradeço naturalmente o seu contributo e muito obrigado uma vez mais por estar aqui presente. Nós não sabemos então qual é que é a situação relacionada com estes combatentes. Jamie Tinker diz, Alexandre, a semana passada o Putin disse pela primeira vez que os Wagner eram parte integral das Forças Armadas Russas. Certo, são parte integral, são parte integrante das Forças Armadas russas. Mas qual é que é a posição que vão ocupar? Ou seja, são Forças Armadas e vão fazer o quê? Vão ficar aquartelados? Não. Vão ser transferidos para algum meio? Não sabemos. Qual é que é a missão que está preparada para eles? Ou seja, nós ainda há toda aqui uma nebulosa que nós não sabemos o que é que podemos esperar e com o que é que podemos contar. E é muito importante perceber o que é que vai ser destes homens, e até mesmo de Evgeny Prigozhin e das outras hierarquias do topo do comando do grupo Wagner. Portanto, a senhora Yulia Mega, por exemplo, diz que os combatentes do Wagner continuam em Lugansk, mas não são todos. São alguns. Alguns supostamente estão até a retirar, teriam retirado armas e teriam já saído daqueles locais. Outros ainda permanecem. Ou seja, tudo isto são exemplos para que nós possamos perceber que a situação em torno do grupo Wagner e de Prigozhin é uma incógnita. Agora, há aqui algo que nós temos de valorizar, que é a mensagem que foi avançada por Evgeny Prigozhin no sentido de dizer que brevemente vão poder ver que o grupo Wagner está na frente e que está a lutar na frente. Ora bem, porquê é que este cenário é de admitir como um cenário realista? Por várias razões. Desde logo porque o grupo Wagner conhece o terreno como muitos outros que estão a chegar lá agora não conhecem. Conhece as rotinas, conhece as dinâmicas. Logo por aí o grupo Wagner já tem uma vantagem. É que pode permitir uma adaptação maior ao terreno e dar uma resposta pronta àquelas que são as necessidades das Forças Armadas Russas no terreno. Depois, por outra razão, é que é muito importante para o grupo Wagner tentar, e para Evgeny Prigozhin, apagar aquela imagem que deixaram 24 de junho, no sentido de serem um grupo de rebeldes que quis derrubar o poder. Isto já custou, de certa forma, caro a Evgeny Prigozhin. E Evgeny Prigozhin era alguém que estava a assumir-se como uma personalidade cada vez mais popular, até mesmo no meio político russo. Eu recordo que em maio era, de acordo com as sondagens do Levada Center, era a quinta personalidade inserida no domínio político ou na esfera política mais popular, depois de personalidades como Vladimir Putin, Mikhail Mishustin, Sergei Shoigu e até mesmo Sergei Lavrov. O quinto que aparecia era Yevgeny Prigozhin. E desde o dia 24 de junho, essa popularidade diminuiu significativamente, diminuiu de uma forma expressiva. Ou seja, porquê? Porque os russos, a imagem que têm é de facto a generalidade, naturalmente falando, generalidade não é a totalidade, mas é uma parte expressiva e significativa, tem uma imagem de Prigozhin como o arruaceiro que tentou desencadear um golpe de Estado para defender os seus próprios interesses na qualidade de empresário. Ou seja, ele perdeu de facto o acesso aos fundos estatais e a perder toda a sua influência e o poder que estava cada vez mais a ganhar, e então decidiu desencadear uma tentativa de golpe, não contra Putin, mas algum tipo de golpe e de ação contra Sergei Shoigu, no sentido de promover a sua saída e retirada. Se os acontecimentos em Bakhmut vierem a ser bem-sucedidos para o lado ucraniano, Yevgeny Prigozhin ganha desde logo um trunfo e um argumento também, porque pode continuar a apontar o dedo e dizer: eu tinha dito que o Sergei Shoigu tem tomado as decisões erradas e que tinha de sair. Isto cria mais pressão não só sobre Shoigu, isto cria mais pressão sobre Putin, porque é Putin que o mantém lá apesar de tudo, é Putin que o aguenta no cargo. Portanto, como veem, há aqui muita gente que às vezes até pode estar à espera do momento certo para voltar ao terreno. E depois, como eu disse, há uma intenção de Yevgeny Prigozhin de afastar aquela imagem de arruaceiro e pretenso golpista com ambições políticas e económicas, e há uma intenção de querer mostrar ao público russo de que
está ali pelo país, de que está ali para servir o país. E a única forma realista que eu vejo e visível de Yevgeny Prigozhin poder fazê-lo é através do regresso à Ucrânia. Agora, temos aqui várias questões. Eu já sei que muitos de vocês sugerem que Yevgeny Prigozhin e o grupo Wagner estão na Bielorrússia porque estão a cerca de 100 quilómetros de Kiev e que pode ser Kiev o próximo alvo por parte do grupo Wagner mais tarde ou mais cedo. Eu sei que sim, isto é tentador, é apetecível, mas eu acho que neste momento é irrealista pensar numa solução dessas. É irrealista pensar que isso vai acontecer enquanto Sergei Shoigu estiver à frente da pasta da defesa e enquanto o general Gerasimov também estiver presente como chefe de Estado-Maior das Forças Armadas na Rússia. Enquanto for assim, acho que é irrealista por duas razões. Desde logo porque, recordem-se que há cerca de uns 8, 9 meses, 10 meses, por aí, entre o verão passado e o outono do ano passado, os ucranianos montaram barreiras de defesa na zona junto à fronteira com a Bielorrússia, que são áreas, desde logo, pantanosas, são áreas que têm vários canais hídricos que devem ser atravessados e que não basta o obstáculo natural colocado pela morfologia ou pelas condições do terreno durante uma distância ainda bastante vasta, como os ucranianos ainda reforçaram com outras barreiras e obstáculos artificiais, no sentido de colocar armamento, minas por aí fora, o que por si só vem criar uma missão, faz com que uma missão de atravessar a fronteira da Bielorrússia para solo ucraniano por norte, incluindo até perto de Kharkiv, se torne numa façanha. Não é impossível, mas é de um grau de dificuldade elevadíssimo e que exige, no mínimo, para se acalentar a esperança de se poder ser bem sucedido nessa incursão, exige, no mínimo, que as Forças Armadas russas estejam no apoio. Sem o apoio das Forças Armadas russas é praticamente impossível conseguir atravessar-se a fronteira da Bielorrússia com a Ucrânia e a conseguir depois chegar a terreno suficientemente sólido e permeável para favorecer e propiciar uma deslocação até Kiev, seja para que propósito for. Ou seja, por isso é que eu acho que isto é irrealista, por estas duas razões. É que neste momento, como sabem, a probabilidade de Sergei Shoigu das Forças Armadas Russas colaborarem, seja de que forma for, com o grupo Wagner, eu não digo que seja zero, mas é muito baixa. E quando temos ainda por cima duas pessoas a colaborar, em que uma delas, ou que as duas estão de má vontade uma com a outra, no fundo, por um lado, sabem que vão ter que colaborar, mas por outro lado, estão desejosas de ver outra pessoa pelas costas e de ver outra pessoa fracassar. Isto não é necessariamente um bom princípio e não augura qualquer tipo de sucesso no campo de batalha. Portanto, como vem, eu acho que este cenário acaba por ser um cenário irrealista no presente momento. Atenção, no presente momento. Não significa que as coisas não possam mudar mais tarde ou mais cedo, mas a mudarem tem que ter aqui um conjunto de elementos que consigam chegar a uma conclusão dessa natureza. Isto para vos dizer que depois, nós aquilo que podemos pensar é que, naturalmente, Yevgeny Prigozhin não vai resistir, porque Yevgeny Prigozhin quer, de facto, voltar para o terreno e é de acreditar que... Depois há aqui outro sinal, que é Prigozhin, para o bem ou para o mal, pode ter um conjunto de defeitos, mas já o Scott Ritter tinha dito naquele programa que participou no Arctic comigo, no Crosstalk, ele já tinha dito que temos de reconhecer o tipo foi para a frente de combate, o tipo pelo menos é corajoso. É um mercenário, é um tipo que só vê dinheiro, mas ao menos é um tipo corajoso e que vai para a linha da frente e que vai para a zona de contacto.
seja, esta é a primeira coisa. E eu acrescentaria ainda uma outra característica, é que também nós poderemos qualificá-lo como sendo um homem de palavra, que é tudo aquilo que ele anuncia que vai fazer, ok, que ele depois pode mudar de opinião, mas enquanto ele não muda de opinião e mantém aquelas palavras que disse, ele, por norma, vai concretizar. Ou seja, quando ele disse, e nós temos aqui o direto e que está aqui demonstrado, que a 23 de junho ele disse que iria conduzir a marcha pela justiça e que iria até Moscovo, que o seu objetivo era tudo aquilo que ele disse que ia fazer, ele não voltou atrás e ele avançou. Quando ele disse também inúmeras vezes que ele e deu a entender que o seu alvo claramente não era Putin, era Shoigu. Ele também o declarou várias vezes e até acabou por impor isso como reivindicação. Ou seja, Prigozhin é aquele tipo de ser extremamente volátil. Hoje diz que é branco, amanhã diz que é preto. Mas, enquanto ele disser que é branco, ele vai levar esta sua escolha e esta sua decisão até ao fim. Enquanto ele não mudar dessa opinião, ele vai continuar a avançar com essa escolha. Portanto, e é isto que é muito importante, todos nós termos em atenção, porque se está a dizer até o momento que vão voltar para a linha da frente, isto não são palavras vãs, não são palavras vagas. Há uma intenção, de facto, de poder voltar. Mas nós temos de perceber como é que essa transição é feita depois daquilo que aconteceu a 24 de junho. E há, naturalmente, aqui várias situações que nós poderemos sempre considerar. E depois, que é, nomeadamente, o facto de o grupo Wagner, nomeadamente através de Evgeny Prigozhin, ainda não ter a sua situação totalmente esclarecida com o Ministério da Defesa. Não se dá bem, certo? Tem uma antipatia tremenda, mas os vínculos que se tem ao Ministério da Defesa e ao aparelho de Estado russo, apesar de terem acabado os contratos, mas ainda não é claro, ainda não é líquido que venha verdadeiramente a acontecer um rompimento definitivo. Ou seja, é ainda de admitir que o grupo Wagner e Evgeny Prigozhin possam voltar ao terreno sob a orientação do Kremlin. Isto é uma posição que não é de descartar, mas isto são cenários, volto a dizer, isto não são cenários muito prováveis, porque para termos cenários muito prováveis tínhamos de ter aqui algum elemento que, para todos os efeitos, fizesse a diferença e ajudasse a esclarecer as dúvidas. Isto é com base no comportamento de Prigozhin, ou seja, é com base naquela posição que Prigozhin tem assumido e com base no comportamento passado. E com base naquilo também que está acontecendo no terreno. E a verdade é que a perda, ainda que parcial, de Bakhmut-Artyomovsk para o lado ucraniano vai voltar a recuperar e a reforçar ainda mais a posição de Evgeny Prigozhin. E eu não me esqueço que, ao mesmo tempo, Putin, nos vários discursos que fez, é certo que sempre disse que eles foram traidores, que eles cometeram uma série de atos que são criminosos, que são repudiáveis e tudo mais, mas Putin também reconheceu outra coisa. Putin sempre fez questão de enaltecer o grupo Wagner como sendo patriotas. Isto é claramente a manter aqui algum espaço para que o grupo Wagner, mais tarde ou mais cedo, ou uma parte do grupo Wagner, que possa pelo menos integrar definitivamente o esforço bélico da Rússia. E isto é para vocês conseguirem perceber aquilo que se está a passar no terreno, porque neste momento a situação não é crítica. Como eu disse, os ucranianos nunca conseguiram voltar nunca conseguiram ultrapassar a zona de segurança que lhes permitiria chegar à primeira linha de defesa da Rússia, fosse em que ponto fosse. A situação está a ser gerida, mas Artyomovsk-Bakhmut está, neste momento, numa situação de risco. Talvez seja aquela zona que esteja de maior risco ainda. Agora, isto pode vir a ser aproveitado, naturalmente, não só pelo grupo Wagner, mais tarde ou mais cedo, mas como também pelos russos. Porque se os ucranianos estão a apostar tantos homens e tanto equipamento junto a Artyomovsk-Bakhmut e, ao mesmo tempo, na frente sul, algum lado vai ter de ficar destapado. E é esse lado que pode ser aproveitado por
Yevgeny Prigozhin, até mesmo por Sergei Shoigu, dependendo, e até mesmo por Ramzan Kadyrov, que também tem vindo a assumir uma importância crescente na campanha russa no terreno. Kharkiv continua a ser naturalmente uma localidade muito interessante e muito apetecível do ponto de vista russo, eu já referi aqui várias vezes. Já cheguei até aqui a referir que Yevgeny Prigozhin chegou a ser o escolhido, juntamente com o seu grupo Wagner, para conduzir a ofensiva a Kharkiv. Pode ser por aí. E eu tenho visto também alguma preocupação do lado ucraniano, no sentido de temerem que a concentração de recursos humanos e logísticos, tanto junto a Artyomovsk-Bakhmut, como também a Zaparódia, que possa destapar o acesso, por exemplo, dos russos a Kharkiv e também a Sumy. Portanto, isto é para vocês poderem ter noção daquilo que efetivamente está a acontecer no terreno. Eu, por hoje, acredito que ficaria por aqui. Peço ainda que estava a ver aqui as pausas do Sr. Ilya Mega, Wagner na Bielorrússia é a opção oficial. Sim, claro, agora resta saber como é que nós estamos, resta saber como é que nós estamos de números que estão presentes na Bielorrússia. Ou se isto pode ser, de facto, tudo um engodo para iludir as forças ocidentais de que o que está a acontecer é uma transferência, uma canalização para a Bielorrússia. Pois, Prigozhin não pode ser, naturalmente, eu concordo aqui com a senhora Jacinta Marujo, Prigozhin, a meu ver, não tem condições. A menos que se entenda que há aqui uma hipótese de ele se poder reabilitar e de poder voltar para o terreno para poder desencadear algum outro tipo de ação com vocação ofensiva e que ajude o esforço da agenda russa no terreno. Portanto, eu agradeço uma vez mais a vossa presença neste direto de hoje. Agradeço a todos aqueles que fizeram o seu contributo por MBWay, por Revolut, por PayPal e também pelo YouTube. É extremamente importante a forma de reconhecimento do trabalho que aqui vou apresentando. Agradeço ainda todos os comentários que foram deixando no chat e todos os comentários também que vão deixando depois do lançamento deste direto enquanto vídeo definitivo. Eu agradeço-vos a todos, aqueles que partilham o canal e que partilham o direto, e agradeço ainda também a todos aqueles que vão deixando o vosso gosto, que deixem o vosso like, quer aqueles que neste momento estão aqui em direto, quer aqueles que depois, em diferido, conseguirem ver este mesmo vídeo e que, se puderem, por favor, deixem o vosso gosto, o vosso like, porque é extremamente importante para nós. Sendo assim, eu agradeço uma vez mais a presença de todos e faço votos de que tenham todos uma excelente noite. Até amanhã.